Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Copiando Jesus. É o nosso podcast toda quarta-feira, estamos juntos aqui nessa mesa abençoada. E de quarta-feira é o podcast onde a gente sempre escolhe um tema para a gente junto mergulhar aqui. Algumas vezes eu estou sozinho, mas hoje muito bem acompanhado aqui. Nós vamos ter um papo abençoado sobre o melhor tema que a gente poderia falar. Nós vamos falar o tempo inteiro aqui sobre Jesus, sobre Cristo, e a gente vai um pouco mais profundo. Cara, se tem uma pergunta importante na nossa vida você sabe mesmo quem é Jesus? Você conhece ele de verdade? E nós vamos responder essa pergunta e eu quero que você responda essa pergunta ao final desse papo aqui. Então fica até o final para você acompanhar junto com a gente. Vamos embora, podcast de hoje. Tiago, Mates. É Mates? É Mates. 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 Muito bom. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, cara. Alegria, muito feliz cara. Alegria. pelo convite. Pastor da igreja Red. Red. Não é Red. Não é. É a brasileirada mesmo, É, né? Red. Que legal. Você estava falando pra gente aqui em off que é até uma abreviação de Redenção. Batista da Redenção. Isso. E a galera conhece como Red. Ficou conhecida como Red, acabou pegando aí o nome, né? Sim. Muito legal. Eu acho sim, muito legal essa oportunidade que nós temos agora de dar uma usada, né, nessa questão da identidade visual e tal, para uma geração que é tão estética também, né? Exatamente. Que é uma porta de entrada, né? É isso aí, exatamente. Não dá só pra a gente ficar nisso, mas com certeza é uma grande isca aí, né? Exato. Eu sempre falo muito sobre a gente diferenciar forma e essência, né? Então esse nome ele carrega um pouco da essência, né? Igreja Batista Redenção, mas ele também tem um formato contemporâneo, né? Que é o Red, né? Então a gente como igreja pode inovar também em algumas questões, assim como você disse, né? Eu tava lendo um pouquinho, né? Eu sempre peço pra Nath fazer pra mim uma pesquisinha e tal. E você sempre foi envolvido, gostou muito de questão de esportes radicais, né? Eu tava vendo ali de skate, de surf. E você começou, então... A igreja surge desse desejo de compartilhar Jesus com pessoas que geralmente não são atraídas pela igreja ou não se sentem atraídas pela igreja. Isso. Na verdade, Douglas, a igreja tem muito a ver com a minha história. Exatamente como você disse, nesse sentido de que eu nasci num lar cristão. E eu era de uma igreja extremamente bíblica, né? Aquela igreja que estudava a palavra. E eu amava a minha igreja, aprendi muito lá. Mas eu me tornei surfista aos 13 anos. E vivi aquela fase que todo cristão que nasce na igreja ali nos 13, 14 anos vive, que começa a abrir os olhos pro mundo e começa a ser atraído por aquilo, começa a negociar alguns dos seus valores e princípios para fazer parte da galera, da turma. Ser aceito. Exato. Eu vivi uma fase difícil, mas nunca deixei a igreja. Minha família é muito séria, muito fundamentada na palavra também, em Cristo. E com 14 anos eu tive um chamado, cara, na sala da minha casa, sentado ao piano. Enquanto eu tocava piano, eu senti como que a mão de Jesus no meu ombro. É mesmo? E Jesus falando no meu ouvido: Tiago, eu te amo. E eu tenho um grande plano para sua vida. E naquele momento eu caí de joelhos e rendi minha vida a Cristo. Foi minha consagração. E ali eu costumo falar, eu sou batista, mas ali eu virei pentecostal, né? Ali eu tive um encontro com Jesus, que eu costumo dizer que eu fui levado da religiosidade para um relacionamento. Eu fui aquele cara que nasceu na escola bíblica dominical. Foi aquele cara que a minha diversão era acabar com os professores de EBD e contar a história antes que eles, né? Então eu acho que a gente que cresce em igreja, a gente vai conhecendo muito, né? A minha filha Luísa fala assim: poxa, pai, toda vez lá na gincana bíblica eles estão me tirando, tá? Porque quando ela começa a responder tudo, aí vai ficando meio sem graça. É tipo isso, né? A Nath até colocou lá que você tinha versículos espalhados pela casa, assim? Isso. Cara, essa história é muito legal. Eu brinco que, pra terem ideia de como era a minha casa, né? A gente não tinha decoração. Eu digo que a gente tinha a Bíblia espalhada pela casa. Porque mesmo. Eu acordava de manhã, tinha versículo bíblico no teto da minha cama do beliche. Mesmo? Eu ia pro legal. armário, tinha versículo bíblico. Passava pelo corredor, tinha versículo bíblico. Chegava no espelho do banheiro, escovava os dentes com versículo bíblico todos os dias. Passava pela sala, versículo do casamento dos meus pais. E na cozinha, onde eu sentava pra tomar o café da manhã,
tinha um versículo gigante, em letras garrafais, escrito: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então eu vivi na minha pele ali Hebreus 4:12, que diz que a palavra de Deus é viva e poderosa. De fato, aquelas palavras se tornaram vivas dentro de mim e poderosas para me impulsionar a viver tudo que eu vivo hoje. E Deuteronômio, né? Encuca, né? Encuca na cabeça, foi isso, né? cara. Encuca. Deitado, andando, sentado. Exatamente. Então, acho que vale a pena mais uma história, né? Na minha casa sempre teve culto doméstico, né? E toda quinta-feira tinha um culto doméstico. Meus pais eram muito criativos, sempre foram muito criativos. Talvez daí veio também um pouco da minha criatividade. Legal. E certa vez meu pai deixou 3 cartolinas em casa. E aí ele falou: olha, eu quero que vocês preparem uma coroa, um cedro e um cartaz com Provérbios 31:30. E a gente ficou muito curioso, ansiosos, né? Meu pai voltou do trabalho, 6:30 da tarde, a gente jantou junto. Ele falou: ó, vamos pra sala que a gente vai ter o cultinho doméstico. Aí meu pai deixou a gente no corredor e entrou com a minha mãe na sala e falou assim: olha, hoje nós vamos ter a coroação da rainha do nosso lar. E ele veio com a rainha e sentou a rainha no trono, que era a poltrona lá de casa. E ele falou: agora vem os súditos da rainha. E aí vieram os súditozinhos, né, carregando a coroa, tal, eu e meu irmão. Minha irmã era muito pequena e nós coroamos a rainha do nosso lar. Eu sempre digo que eu não lembro o que meu pai falou, mas a imagem que eu tenho foi do meu pai mostrando o que significava um homem amar sua esposa como Cristo ama a igreja. Né? Então essas lembranças ficaram gravadas no meu coração e elas explicam um pouco de quem o Thiago é e até de quem a Red é como igreja, o que nós queremos ser. Por quê? Porque foi nessa fase da consagração que meu coração foi incendiado por Jesus. Eu costumo dizer que eu fui levado da religiosidade para um relacionamento. E eu queria levar meus amigos não cristãos e cristãos a viverem um relacionamento com Jesus. E aí a primeira experiência foi que eu tentei levar meus amigos não cristãos, surfistas, a galera... Eu sempre fui da turma do fundo, né? E eu queria levar a turma do fundo para a igreja. A questão é como levar a turma do fundo para a igreja, né? E quando eu levei, eu vivi uma experiência que não foi legal, porque eles não entenderam nada. Eles foram para a igreja, mas a igreja ela era muito voltada para os de dentro. A linguagem, tudo. Linguagem, tudo mais. E eles viraram para mim e falaram assim: Thiago, detestamos, não entendemos nada, nunca mais vem com esse papo de Jesus para cima da gente. E aí eu tive a ideia de começar um trabalho com eles durante a semana. A liderança aprovou, disse: não, Thiago, legal, pode trazer eles aqui. E eu criava ambientes irresistíveis, onde a gente podia se comunicar num ambiente diferente, com música, com esporte, com ping-pong, e o trabalho foi crescendo. Até que um dia um deles virou para mim e falou assim: Thiago, já que você vai ser pastor, o dia que você for pastor de uma igreja, nós vamos frequentar a sua igreja. E ali Deus começou a trabalhar nesse sonho, que foi aperfeiçoado ao longo do tempo, de construir uma igreja que fosse aquela igreja bíblica, fundamentada na palavra, centrada em Cristo, mas que fosse contemporânea, que soubesse se comunicar com o seu tempo, né? E daí veio a Red. Claro que não veio instantaneamente, porque com 17 anos eu saí do Rio Grande do Sul para estudar teologia em São Paulo. Aí eu passei 11 anos trabalhando na Igreja Batista Água Viva, em Vinhedo, onde eu também conheci pastor Eri Veloso, da Igreja Batista Morumbi, que estava lá, pastor André Fontana, que foi meu mentor. Então, durante 11 anos eu fui pastor de jovens. E aí, então, a igreja de Vinhedo falou assim: não, tá na hora de você começar uma igreja, de assumir uma igreja. Eu tinha 27 anos, solteira. E foi aí que me enviaram para Indaiatuba, que eu nem sabia que existia no planeta. E começamos uma nova igreja, uma garagem, com 30 pessoas. E hoje, 12 anos depois aí, já são quase 5.000 pessoas na igreja, né? Então Deus fez algo muito especial. Quando nós chegamos em Indaiatuba, em 2012, eu percebi que o que mais tinha em Indaiatuba era a igreja. E eu perguntei: puxa, mas por que mais uma igreja? No interior de São Paulo, assim, tem 12 igrejas. Exato, e por que mais uma igreja no lugar que tem tanta igreja? E ali Deus colocou convicção: não. A pergunta que surgiu no meu coração é: se Deus realmente deseja uma nova igreja nessa cidade, a quem Ele quer alcançar? Então ali eu entendi que Ele queria alcançar quem não era alcançado. Não fazia sentido abrir uma igreja para pescar no alcário dos outros, né? Exatamente. Então o objetivo da Red foi alcançar um não cristão. A gente até brincava com a expressão de uma igreja para quem não gosta de igreja, né? E foi isso. Construímos uma igreja fundamentada na palavra, centrada em Cristo, mas contemporânea, que olha para fora, né? Muito bom, cara. Nossa, e como isso ressoa, né, naquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração. Assim, o início da família Zascope foi também, assim,
com uma visão de uma igreja que o púlpito falasse com os universitários, né? Ou pelo menos com essa idade universitária, né? E nesse anseio de servir. E por isso que eu acho que existe plantação de igreja, né? Esse questionamento é legítimo, né? Pô, já tem igreja nessa cidade, para que plantar uma igreja? Porque existem pessoas para serem alcançadas e tem uma outra frequência, uma outra forma de falar, uma outra que vai alcançar essa galera, exatamente. né? O Tim Keller falava assim que tem que ter plantação de igrejas constante, porque não adianta. Depois de um período, a Regi tem quantos anos? Tem cerca de 12 anos. Então, depois de um período, é inevitável que um pouco da energia, ou boa parte dela, se volte para o cuidado de quem tá. Sim, né? exatamente. Então ele fala, não existe nada como o frescor dos primeiros anos de uma plantação. Excelente. O nível de evangelismo é outro. Porque depois agora você tem lá quase 5 mil pessoas precisando ser cuidadas. Não adianta também por toda a energia. Então é sempre importante a plantação de igreja. Agora, você escreveu um livro, né? E cara, que livro bonito, né? Que livro bonito. Que é Jesus não é quem você pensa. Jesus não é quem você pensa. E cara, os caras capricharam nessa diagramação aqui que eu fiquei, né? Olha, tem até algumas artes do Felipe Guga, né? Isso. No meio. Deixa eu achar uma aqui pra mostrar. Topou fazer parte do projeto aí, desenhando. E a nossa ideia com esse livro era mais do que falar sobre Jesus, criar uma experiência com Jesus e com o Evangelho de João, né? Então é baseado no Evangelho de João. Praticamente baseado no Evangelho de João. E como é que nasce, assim? Quando é que você tomou a decisão? Cara, sabe escrever um livro sobre isso? Sabe de onde que nasce? Primeiro nasce dessa história que eu contei, né? Porque a gente nasce na igreja, a gente acha que conhece Jesus. Mas, na verdade, nós não temos, de fato, nunca vivemos talvez uma experiência de fato com ele. Mas nasceu por perceber, assim, que Jesus, na nossa cultura, Jesus é pop, né? Jesus é muito conhecido, todo mundo acredita em Jesus. Mas o que eu percebo é que poucos, de fato, conhecem Jesus e compreenderam quem, de fato, ele é. Sim. E isso é extremamente importante, porque, como diz o Tim Keller, né, uma das frases destacadas aqui é que Jesus não é apenas um cara legal que fez o bem no mundo, né? Você não crucifica caras legais. Você não mata um cara legal. Exatamente. Então, para a maioria das pessoas, né, Jesus é um cara legal, Jesus é um cara que não fez mal para ninguém, ele é um cara que pregava o amor, tudo mais. Então, essa é uma visão muito limitada de Jesus que nos impede de compreender quem ele realmente é. E por que ele veio ao mundo, né? A missão dele. Então, acho que o livro nasce desse desejo de compartilhar quem é o verdadeiro Jesus na sua essência, sendo Deus, e por que ele veio, e por que ele tinha que morrer numa cruz. Porque, inclusive, tem pessoas que são cristãs e perguntam, puxa, mas por que Deus não podia simplesmente perdoar o pecado? Por que Deus não podia simplesmente dizer assim, tá bom, errar é humano e vamos jogar essa sujeirinha aqui pra baixo do tapete, vamos seguir em frente, afinal de contas, eu sou amor, né? O que importa é o amor. Por que Jesus tinha que morrer? Né? Inclusive, eu acho engraçado isso, né? Desculpa, mas fazendo um parênteses aqui. Ano passado saiu uma série no Netflix chamada Quem Matou Sarah. E eu e minha esposa assistimos, achei um suspense bacaninha, assim. E aí eu pensei, puxa, eu vou fazer uma série de Páscoa. Quem matou Jesus, né? E aí, cada domingo eu ia apresentando uma investigação, uma série de mensagens de suspense, investigando quem matou, usando muito aquele livro de John Stott também, a Cruz de Cristo. E aí mostrando, puxa, será que foi Herodes? Será que foi Pilatos? Será que foi Caifás? Será que foi Judas? Foram soldados romanos? Então, cada domingo a gente ia apresentando um personagem para chegar no grande finale, que ia revelar o último capítulo, revelando quem tinha matado Jesus. E aí foi o grande choque. Quem matou Jesus foi o pai, né? Agradou ao pai, moeu o filho, né? Exatamente. E ali foi o grande choque de todo mundo, que Jesus não foi morto, ele se entregou, na verdade, né? E esse livro fala um pouco disso, ele vai desconstruindo ideias erradas que nós temos, nos levando da superficialidade para mais profundidade na nossa visão de Jesus e do Evangelho. E tem uma coisa interessante, né? Porque você até citou Judas, né? E a gente tem uma visão assim, extremamente rasa, geralmente, de Judas como o traidor, que vai lá, ele vende Jesus, né? E beija ali Jesus e entrega com beijo e tal. E eu tô gostando muito da forma que o The Chosen tá apresentando, porque eu creio daquela forma ali, né? Eu interpreto dessa forma lendo os evangelhos, de que
a questão de Judas não era simplesmente, poxa, eu queria 30 moedas, vou lá vender Jesus por 30 moedas, né? A questão de Judas, para mim, é que ele tinha uma ideia de quem Jesus era e quase que estava forçando Jesus a ser quem ele imaginava que Jesus deveria ser. Uau. E não... Então, é doido porque a gente pode estar traindo Jesus de uma outra forma. É tipo, forçando Jesus a ser quem a gente imaginou, no nosso imaginário, que ele deveria ser. Então, para Judas, Jesus deveria ser esse líder político de um exército e, cara, dar tiro na cara dos romanos. Exatamente. Né? Ou espadadas, exatamente. Né? Nos romanos. E, de repente, esse cara começa a falar de perdão, começa a curar... soldados romanos ou pessoas envolvidas em soldados romanos e nos vai visitar um publicano que era o chefe dos publicanos, que era Zaqueu, e representava o governo romano. Ele começa a falar assim, ó, se pedirem pra você andar uma milha, que era um romano que podia pedir pra eles carregarem uma milha, anda 2 alguma milhas. coisa, vai 2, aí ele começou a ficar, cara, peraí, vamos ver o seguinte. De que lado você tá, né? Vamos entregar ele, porque aí eu acho que na hora ele vai virar o Super Saiyajin, aí vai acontecer, entendeu? Vamos forçar ele a ser o que eu imaginei que ele seria. E acho que essa é a grande dificuldade ao encontrar Jesus. Ele não é o que você imagina que ele ele é o que ele é, né? Exatamente. Perfeito seu comentário, Douglas. Eu acho que é exatamente essa a ideia do livro, porque João 1 começa dizendo isso. Que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E a grande questão... E aí a gente precisa começar a compreender o que aconteceu naquela época, né? Porque eles não receberam Jesus? Se Jesus era tão legal, se Jesus era incrível, por que eles não aceitaram Jesus? Eles decidiram crucificar ao ponto de eles construírem ali todo um esquema para condenar ele de uma maneira, uma condenação falsa que não procedia. Por que eles fizeram isso? Porque Jesus não se encaixava na ideia que eles tinham de um Messias. Eles queriam um Messias político. Sim. Eles queriam alguém que viesse libertar eles dessa escravidão que eles estavam vivendo debaixo do Império Romano. E eles queriam um novo Moisés, né? Que assim como Moisés libertou o povo do Egito, eles queriam agora ser libertos do Império Romano, e eles queriam voltar a ser aquela nação que Israel foi um dia lá atrás, e eles achavam que o Messias seria um governador. Exato. Seria um homem que viria para libertá-los e reinar e governar, e eles voltariam a ser uma nação próspera, né, e dominante, né? Só que Jesus, quando ele vem, ele era pequeno demais para ser esse Messias. Não, né? Começa por onde ele nasceu. Exatamente. Com a família que ele nasceu. Exatamente. Pode vir algo bom ali de onde ele cresceu, de onde ele Nazaré, cresceu, que é Nazaré. Né? Então, não fazia sentido para eles, porque eles já tinham concebido uma ideia. Então, essa é a grande questão do livro. O que o livro vai dizer é que uma ideia errada de Jesus te levará primeiro ao lugar errado e te levará a se frustrar com Deus. Sim. Porque Deus não vai agir de acordo com as tuas expectativas, de acordo com as tuas ideias. Então, exatamente, uma ideia errada de Jesus vai te levar a se frustrar com Deus. E a gente ouve umas frases assim, né? Talvez você que está nos assistindo, nos ouvindo aqui já ouviu. Eu não consigo crer num Deus que faria isso. Ou quase que eu não faria isso. Eu não mandaria alguém pro inferno. Eu não... Tá? E aí você fala, cara, isso que é doido, né? Porque a gente quer um Deus grande, mas que tem que caber na nossa... Se ele couber na nossa cabeça, ele já não é... Em sua totalidade, né? Deus, ele já não seria Deus, né? Porque esse Deus infinito não tem como ser compreendido completamente por nós. Então, assim, eu acho que esse assunto que você decidiu abordar, ele é de suma importância. E algo tem, assim, incomodado muito a minha. Cara, é possível pessoas irem anos e anos à igreja e não conhecerem a Jesus. E dos culpados são os líderes e os púlpitos, porque domingo após domingo a gente vai ensinando maneiras que a Bíblia ensina de ter uma vida melhor, e tá escrito lá, entendeu? Mas a pessoa não conhece a Cristo. Ela não conhece Jesus. Não falaram para ela de Jesus, e quando falam é para ela usar Jesus para conseguir aquilo que ela quer. E a gente fica nisso, né? Como vai melhorar seu casamento? E de fato, é bom. Casamento bom, é maravilhoso. Vai melhorar suas finanças, vamos pegar os princípios que a Bíblia ensina, isso é maravilhoso.
Mas na base de tudo isso é conhecer a Cristo, né? Exatamente. Nós estamos ali para conhecer a Cristo, Exato. e é o que verdadeiramente vai mudar nossas vidas, né? Exato. E é um verdadeiro Cristo. Exato. Então, isso tem muito a ver com Judas também, que a gente citou aqui, né? Judas mostra para nós que é possível que você ouça muitas mensagens, que você tenha uma história, como Judas teve. Ele estava ali ouvindo todos os sermões de Jesus, ele estava ali convivendo com Jesus, ele estava ali fazendo parte daquele grupo principal, ele foi escolhido por Jesus. Ou seja, Judas de fato teve muito próximo de Jesus, mas não necessariamente ele se tornou um cristão, um seguidor de Jesus verdadeiro que entregou, que rendeu sua vida a Cristo, né? Então tem muita gente em nossas igrejas que são como Judas, que estão ali até servindo, liderando, ouvindo as mensagens, mas suas vidas não foram transformadas pelo verdadeiro Jesus. E me gera um temor, cara, também em relação aos fariseus, aos líderes religiosos, né? Porque, cara, você gastar uma vida estudando, orando pela vinda do Messias, Sim. clamando diariamente, e ele vir. Você gastar uma vida acendendo os incensos, né, do sacrifício, e estando no templo, e fazendo tudo, e Deus encarnar. E tá diante de você. Exatamente. E você perder a visitação. Né? Por um orgulho, por uma arrogância, por uma religiosidade, né? E por essa ideia errada que você tinha a respeito dele, porque você então julga aquele que está diante de você não de acordo com o que a palavra dizia de fato, mas de acordo com as tuas expectativas, as expectativas que você criou em torno dele. E a gente vê hoje muito isso no Brasil, né, Douglas? De pessoas que rejeitam coisas que talvez Jesus não rejeitaria, mas porque na mentalidade delas, essa é a forma que um cristão ou que Deus deveria agir, né? Então a gente vê muito isso. E eu penso que outra coisa que a gente veio conversando muito no caminho para cá tem a ver com o fato de que nós somos a religião do livro, né? Mas na verdade o cristianismo ele está fundamentado em uma pessoa, que é Cristo, que ressuscitou. Então, o que fundou o cristianismo não foi o livro. O que fundou o cristianismo foi a ressurreição de Cristo. Esse livro foi sendo escrito, o livro é inspirado, é sagrado, é inerrante. Ele aponta para essa pessoa. Ele aponta para essa pessoa. O ensino dos apóstolos, do qual o livro, a palavra de Deus fala, foi a respeito de Cristo, como ele era o cumprimento das profecias e como ele era a encarnação da palavra, né? O verbo se fez carne, né? Então, nós precisamos olhar e compreender que Cristo é quem nós devemos seguir, né? E quando nós olhamos até para a palavra, nós devemos perguntar como isso se exemplificou em Cristo, como Cristo vivia isso, né? Porque nós seguimos um homem. Sim. A verdade, e aí é algo muito importante que eu também falo aqui, a verdade do cristianismo não é versículos que eu memorizo, a verdade do cristianismo não é um conceito, a verdade do cristianismo não é uma doutrina, a verdade do cristianismo é uma pessoa, né? Então a ideia do livro também é mostrar quem é essa pessoa, torná-la mais próxima, para que nós possamos compreender que nós seguimos um homem, que não é apenas um homem, é Deus, e é o nosso Salvador, e Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Ele é suficiente, né? Inclusive, eu tive uma história recente com uma mulher que foi católica a vida inteira dela, e a filha dela entregou esse livro para ela. Ela leu o livro em 3 dias. Essa mulher nunca tinha ido na igreja. Ela leu o livro em 3 dias e então ela ligou para a filha e falou assim: filha, eu preciso falar com o seu pastor urgentemente. E eu falei, pode vir. Só que essa mulher estava com câncer terminal, Douglas. E ela veio com muita debilidade e ela trouxe uma sacola junto, uma sacola cheia de objetos. E ela veio conversar comigo e disse: pastor, eu li seu livro e eu compreendi que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim. Ou seja, eu não preciso de mais nada disso aqui. Então ela derramou a sacola com todos os ídolos dela, os objetos de idolatria e adoração dela. Foi uma decisão dela, não tinha falado nada. Obrigado. E ela disse assim: eu não preciso mais disso. Eu entendi que Jesus é suficiente. E eu quero agora tomar uma decisão, eu quero declarar que Cristo é o meu Salvador. Nós oramos ali, naquele momento eu estava aos prantos,
né? Aham. E 2 semanas depois nós batizamos ela e ela faleceu um mês depois. Ah, Então, meu Deus. essa é uma das histórias, Aham. de tantas histórias que esse livro tem E que cumpre o gerado, produzido. objetivo, né? Exato, o objetivo é esse. Fala pra mim assim, qual é o perigo de ter uma visão distorcida de Jesus para nós como igreja hoje? Ou quais os Ok, perigos? isso é muito importante, porque eu acredito o seguinte. Eu acredito que 99,9%, para não dizer 100% dos problemas da nossa vida, estão relacionados à falta de compreensão do evangelho. Tá. Então, por exemplo, se eu tô casado, se eu não compreender o evangelho, eu nunca vou compreender o casamento. Porque o casamento nada mais é do que um espelho do evangelho. Uma imagem viva na nossa cultura, na nossa sociedade do que é o evangelho. Então eu nunca vou conseguir viver o propósito do casamento, ou o significado do casamento, já que a gente tá falando tanto do Keller, se eu não compreender que o casamento é uma extensão, é uma imagem, é um espelho do evangelho. O trabalho, ele é um espelho do evangelho, do que Cristo também fez. Então, tudo aquilo que nós vivemos com relação aos problemas que nós temos na vida cristã e na vida em geral, estão relacionados à nossa falta de compreensão do evangelho, especialmente de quem Cristo é. Tá. Então, se eu tiver uma imagem errada a respeito de Jesus, eu não vou compreender de fato o evangelho, a boa notícia, e eu jamais vou conseguir atuar e viver de acordo com a vontade de Deus, ou eu vou encontrar muitos problemas na minha vida, porque eu não estou alinhado com aquilo que é a minha identidade e o propósito da minha vida. Uma coisa que eu comecei a perceber quando eu comecei a estudar, e é interessante assim que quando você vai estudar os credos da igreja e tal, né, eles têm assim uma ênfase grande no nascimento virginal, né, e o Natal ali, né? E é engraçado que parece dar um pulo para a crucificação, né? De certa maneira, né? Então dá um pulo para a crucificação e a ressurreição e a ascensão e a promessa do retorno e tal. Só que os evangelistas foram usados pelo Espírito ali para descrever a vida de Jesus, né? E eu comecei a olhar para isso, até por causa do nosso ministério, né? O Jesus Copy, de começar a olhar para a vida. Porque com o plano de salvação, ele poderia vir, né? E ele poderia aparecer aqui com 30 anos, Morrer 33 anos e falar, gente, semana que vem eu tô morrendo na cruz aí pagando os pecados de vocês aí, né? E tá feito o pagamento dos pecados. Mas salvação tinha algo a mais do que perdoar a dívida. Ela começa com esse perdão da dívida, mas tem uma pedagogia de me ensinar a viver, né? Sim, também. Eu preciso aprender a viver. E aí Jesus vem viver essa vida normal, né? A gente às vezes pensa que Jesus veio viver uma vida sobrenatural. Não, ele viveu uma vida normal. A nossa que é distorcida do que era o plano original de Deus para um filho, né? Exatamente. Então ele vem viver entre nós e a gente olhar para ele e falar, entendi, era isso que era para eu estar vivendo, né? Então para mim esse conhecer a Cristo como você está apresentando, conhecer Jesus mesmo, é olhar e poder falar, entendi, é isso que é para eu estar vivendo. Exatamente. E o que for fora disso é uma forma distorcida de viver, né? Exatamente. Então, ele vem ajustar a maneira como nós enxergamos a Deus, porque nós, infelizmente, fazemos aquilo que o povo de Israel fez. A gente faz uma leitura errada a respeito de quem Deus é, né? E Jesus vem nos ensinar a enxergar a Deus corretamente, né? E isso vai ferir nossas concepções erradas de Deus. E aí é o que acontece. Não, eu rejeito esse Deus aí, eu não acredito, por isso que eu te crucifico, né? Então, Jesus veio corrigir isso, nos mostrar quem realmente Deus é. E uma das características maiores que ele mostra a respeito desse Deus é que ele é um Deus cheio de amor, né? Coisa que nós não tínhamos entendido, porque quando Moisés, ele diz, Deus, eu quero ver tua glória. E Deus então diz, tá bom, então sobe a montanha, eu vou te colocar na fenda, eu vou tapar a tua visão, porque você não pode me enxergar, porque ninguém pode me encarar e permanecer vivo, mas você vai ver o meu rastro, o rastro da minha glória, né? E Deus passa contando para Moisés quem ele é. E quando Deus conta para Moisés quem ele é, ele coloca ênfase no eu sou o Deus de toda misericórdia.
Eu sou um Deus cheio de compaixão. E Cristo vem mostrar para nós que esse Deus é de fato um Deus cheio de compaixão. E João diz isso, né? Cheio de graça e verdade. Né? E é muito difícil a gente compreender isso, né? Cristo mostra isso para nós. Ele veio em verdade, mas ele veio também em graça, nos mostrando toda essa compaixão, todo esse amor. E o que eu acho legal do The Chosen, que você citou, é exatamente isso, porque ao longo da história muito se falou sobre a divindade de Jesus, e todos os filmes que nós temos e todas as séries que foram feitas sempre apontam para esse lado divino de Jesus, mas o The Chosen tem explorado mais a humanidade de Jesus e como ela é importante, porque nós temos muito a aprender com Jesus como homem, né? Como o novo Adão ali que veio cumprir os mandamentos, e foi perfeito na sua obediência e se tornou o sacrifício perfeito, né? Então... E veio viver uma vida normal, né? Uma vida normal. Eu vi alguém falando assim, eu nem vou lembrar quem era. Um dos maiores milagres da Bíblia é Deus ter morado num bairro 30 anos e ninguém sabia. Né? De tão normal que ele era. Exato. E às vezes a gente quer ser meio extraterrestre, exato, né? Meio, lá no The Chosen tem uma cena que eu gosto muito, que é lá no primeiro, assim, que ele tá chamando os discípulos e tal, e aí ele vai fazer o milagre do casamento, né? Da água em vinho. Aí ele fala pros discípulos, nós vamos lá que nós vamos num casamento, né? E aí Pedro fala assim, já sei, ele vai no casamento porque é muita gente, e já deve levantar, dar um discurso, começar a pegar seguidores, aproveita a oportunidade para o exército ali, né? É isso. Aí Jesus fala assim, não, a gente só vai lá celebrar o casamento. Aí ele fala o nome do noivo e da noiva. Excelente, né? Só vamos lá amar, nós só vamos lá servir. E que incrível isso. Às vezes eu fico pensando, né, nessa questão da humanidade de Jesus, de que o Deus que é... Agora tá na moda aquela música Dá-me de beber, a fonte de água viva, né? O Deus que é a fonte de água viva precisou ser amamentado. Precisou ser alimentado. Ele que é o pão da vida precisou ser alimentado pela sua mãe. Ele que é onisciente precisou aprender a ler, a escrever. Então, esse esvaziamento, né, que Paulo fala em Filipenses capítulo 2, é algo maravilhoso que nós ainda não contemplamos, não nos aprofundamos, não mergulhamos o suficiente nisso, porque há muito para a gente explorar. E a ideia do livro é explorar um pouco isso, explorar não só mostrar a divindade de Jesus, mas mostrar também sua humanidade e como ela se aplica na nossa maneira de se relacionar, porque um dos capítulos aqui é Jesus e a mulher adúltera. E é interessante que João chama atenção, porque aquela cultura de Jesus é muito parecida com a nossa cultura, uma cultura de cancelamento. Eles queriam cancelar aquela mulher, né? E Jesus trata ela de maneira diferente, né? Então, é interessante que João, ele fala no livro dele de 1 João, ele diz, olha, nós estamos compartilhando com vocês aquele que nós vimos, nós ouvimos, nós tocamos, nós estivemos com ele. E de fato, esse ver Jesus de fato ajudou eles a entender a palavra de Deus e compreender tudo que Deus era de fato de uma maneira completamente diferente. O Paulo Borges, ele ministrou a nossa conferência de líderes, né? E ele falou um negócio muito forte. Ele falou que quando a gente prega, né, a gente consegue proclamar a verdade de que a pessoa está livre. Mas a pessoa só sai da cadeia, vamos dizer assim, ela só sai desse cativeiro, entendeu? Numa relação. Então, é disso que você está falando, né? É um povo que tinha a palavra e sabia de Deus e sabia da libertação que Deus poderia dar, precisava de alguém encarnado, né? Para pegar eles pela mão e falar, é assim que sai, né? É assim que anda agora como um filho. Né? E eu acho que aponta um pouco para a nossa missão, né? De também sermos pequenos cristos, né? De também encarnarmos essa mensagem e não só pregar, mas ser uma demonstração viva, né? Do que é a palavra andando, né? A palavra, exatamente. É o que você falou, eles viram, eles ouviram, eles apalparam a vida, né? Exatamente. Ele fala, a gente apalpou a vida eterna, né? Exato. E para mim é muito forte nesse texto que você citou, que ele fala assim, e isso a gente testemunhou e proclamou. Então a gente não fez um sermão para vocês. Exato. A gente está testemunhando de algo que a gente viu, né? Exatamente.
E agora, a minha pergunta é a seguinte, que é até a última aqui, né? Capítulo seu. E aí você não precisa falar tudo pra terem que comprar, tá? Mas qual que seriam alguns caminhos para quem tá nos ouvindo e fala assim, cara, eu quero conhecer Jesus, esse Jesus de verdade. Quais seriam alguns passos para isso, assim? Não vale falar leia o livro, tá? Tá, ok. Mas leia o livro. Excelente pergunta. Eu acho que o último capítulo eu vou encerrar com a história de Jesus com os discípulos de Emaús. Eu acho que ali é perfeito para encerrar, porque representa exatamente a gente. Aqueles discípulos de Emaús, eu sempre penso o seguinte: aquele era o domingo da ressurreição. É o dia mais importante de toda a história. Eu imagino a festa no céu. A festa que ia começar também ali em Jerusalém, né? Pelo menos entre os discípulos e seguidores de Jesus. E tem 2 discípulos desatualizados que estão indo embora de Jerusalém. Jerusalém é o palco da história, palco do universo. Verdade. E os caras estão indo embora de Jerusalém para Emaús, que era um pequeno povoado. E tudo mudava a partir dali, ou seja, não havia mais nenhum motivo para tristeza. E eles estavam tristes, porque eles tinham o jornal de sexta-feira, eles não tinham lido o jornal de domingo ainda, né? E aí Jesus vai ao encontro deles. E Jesus ajuda eles, diz o texto que eles foram como que impedidos de reconhecer Jesus. E Jesus, então, ele pega as escrituras e diz que ele começa a reinterpretar as escrituras e explicar o que as escrituras falavam a respeito dele. O que Jesus está mostrando? Jesus está ajudando eles a desconstruir as ideias que eles tinham e reconstruir da maneira correta. E não existe melhor maneira de ler a Bíblia corretamente se não ouvir o próprio autor. Então, o próprio autor da palavra estava dizendo assim, olha, meu livro, deixa eu te explicar. É igual se alguém fosse sentar com você e ler o livro, né? Exatamente. Então, eu acredito que uma das maneiras de conhecer Jesus é de que nós precisamos, talvez, primeiro lugar, né? Nós precisamos do Espírito Santo. Então, alguém já disse que a Bíblia é o único livro que você pode ler com o autor do lado. Então, o Espírito Santo, de fato, nos ajuda a compreender, ele abre nossos olhos, ele ilumina nossa mente para enxergar essa verdade que é espiritual e profunda, né? Eu acredito que nós também precisamos de pessoas ao nosso redor que nos ajudem nessa caminhada. Okay. Isso significa um discipulado, é isso que é o discipulado. Eu estou caminhando com Jesus, eu conheci Jesus. Então, caminha comigo que eu vou compartilhar com você aquilo que eu conheci de Jesus. Não é que eu sou melhor do que você, mas é que eu estou caminhando com Jesus, estou conhecendo Ele, e aquilo que eu ouvi de Cristo eu quero compartilhar com você. E acredito que esse ambiente de comunhão da igreja é um ambiente onde nós vamos conhecendo Jesus, porque na história de Emaús, foi quando Jesus partiu o pão, eles estavam à mesa, e ali então que eles abrem os olhos, eles dizem, nossa, mas espera aí, esse é Jesus, né? Então eu acredito que esse ambiente da igreja de comunhão, de relacionamento, é por meio dos nossos relacionamentos que eu acredito que nós também podemos conhecer Jesus. São alguns dos caminhos que nós temos por meio da palavra, do Espírito Santo e da comunhão. Sim. Nós temos um processo onde nós podemos conhecer Jesus. Eu estava uma vez na nossa, a gente chama de DNA, né? Nosso pequeno grupo. E a gente tava cantando aquela música que o Ale gravou recentemente, Cristo, né? E aí uma parte dela fala assim, qual a beleza que eu ainda não vi, né? Qual a beleza que há em ti que eu ainda não vi. E aí, a gente cantando essa oração, né? Qual é a beleza, qual é a parte do Senhor que eu ainda não vi, né? Se revela a nós, abre os nossos olhos para te ver melhor, né? E eu senti, assim, o Espírito Santo comunicando comigo, assim, né? De tipo, olha para as pessoas que estão aqui. Né? Por quê? Porque eu coloquei partes da minha beleza em cada um. Então você vai ver um que revela essa integridade de Deus de uma forma muito intensa. O outro revela essa mansidão e paciência de Deus de uma forma muito intensa. E o outro revela essa justiça de Deus. E o outro revela essa... Né? E cada um revela uma alegria do Senhor e tal. E pela pessoa errar em outras coisas, às vezes a gente perde, né? E eu vejo muito que foi o que aconteceu quando Jesus foi para a cidade dele de novo, né? Ele chega lá, já tá a fama de que tá acontecendo coisas e tal. E, de novo, os caras estão recebendo a visitação de Deus, a visitação do Messias. E eles perdem por familiaridade. Né? É tão comum
é tão comum, tipo assim, o cara, pô, eu tenho uma cadeira lá em casa que ele fez, eu tenho uma mesa que o pai dele fez, eu estudei com ele na quinta série. Era tão comum que os caras perderam Deus, né? E eu acho que é o que tá acontecendo com a gente, sabe? Ao olhar pra minha esposa, eu tô todo dia, e pode se tornar tão comum que você começa a perder a revelação de quem Cristo é na comunhão, como você tá dizendo, Exatamente. né? Essa comunhão. Agora, uma coisa que eu tenho experimentado recentemente, que é até contraintuitivo, mas uma das formas que eu tenho experimentado de conhecer mais Jesus é compartilhando Jesus, né? Pregando. E pregando, quando eu falo pregando, é para uma pessoa só, né? Eu tenho experimentado disso, de quando você vai evangelizar, sentar com alguém para falar de Jesus, parece que Jesus vai expandindo dentro de você. É verdade. E até você começa a falar umas coisas de Jesus às vezes, que você começa a falar assim, será que eu creio nisso? Porque quando você tá diante do não crente, você começa a rever sua pregação. E quando a gente tá com os crentes, a gente vai falar um monte de jargão, né? Que o nosso crentez vai indo embora. Mas quando você tá com alguém, você começa a falar assim, você fala, nossa, será que é isso mesmo? Você vai até revisitar, né? E dar uma olhada de novo. Então eu tenho percebido isso também. Que é no ID, né? Sim. Vão, prega o evangelho. Perfeito. E é nessa obediência, parece que vai se revelando mais a nós que estamos pregando. Sim, né? Perfeito. Eu nesse último capítulo, eu encerro por aí, dizendo que quando Jesus desaparece diante dos discípulos de Emaús, uma certa vez eu ouvi a história de dois pescadores muito simples, que eles estavam ouvindo a história dos discípulos de Emaús, e aí eles estão lendo e diz que daqui a pouco Jesus desapareceu. E aí um pescador virou pro outro e disse assim, um pescador meio mineiro, eu acho, né? Uai, pra onde que ele foi, né? E aí o outro falou, eu acho que ele foi pra dentro deles, né? Então, na verdade, é uma história, é uma brincadeira, mas que representa muito bem. Muito bom. Eu acho que até um pouco do que é o Jesuscope aqui, né? Ele entrou dentro da gente, né? Por meio do Espírito Santo, nós somos representantes dele. E o que acontece nesse momento? Os discípulos de Emaús se levantam e eles voltam para Jerusalém. Onde agora eles se tornam testemunhas daquilo que eles viram e compreenderam. Então eu acho que tem muito a ver com o que você está falando, desse testemunho, do compartilhar. E você pensar, realmente tem tudo aí, né? Porque era Jesus pregando para eles, então a gente vai conhecer muito na palavra, né? Era o Espírito Santo, ele era Deus ali, né? É o autor lendo a Bíblia para eles. Mas aí eles chegam e sentam à mesa, então eles sentam na comunhão, né? Exato. E talvez ele estava até discutindo textos bíblicos ali e tal, e é numa refeição, né? Partir do pão. E aí, de repente, aí Cristo neles, aí eles vão porque eles vão embora testemunhar agora, né? Com certeza eles foram para lá para falar, a gente viu ele. Exatamente, agora é o ID. E aquilo vai expandindo em nós, né? Nossa, isso é maravilhoso. Agora, queria te fazer uma pergunta assim, de forma muito prática, né? Na sua vida, na sua história, o que você percebe que afeta eu conhecer a Cristo? Tipo assim, meu casamento. Porque assim, o que eu percebo? A gente, às vezes, vai ficando um pouco teórico, né? Mas pastoreando nos ajuda muito a não entrar nesse lugar, né? Porque a gente tá falando de Jesus, tá falando de como ele é maravilhoso e tal, né? Mas, de repente, você tem uma pessoa com câncer. Né? Tá falando de Jesus, é maravilhoso, mas você tem uma família que faliu e que tá passando necessidade. E o que muda na prática, num casamento, nas nossas finanças, na forma que eu lido com a minha saúde, eu conhecer Jesus de verdade? Bom, perfeito. Eu gosto muito de falar da prática, né? E ela é aí que desemboca, né? A gente precisa pensar nisso. Eu vou dar 2 exemplos. Tá. Um deles foi quando minha esposa estava grávida. A gente começou a estudar muito sobre gravidez, sobre os métodos de sono, de tudo mais. E um dos assuntos que eu estudei foi o puerpério, né? E a Nath compartilhava muito comigo. Amor, eu tenho um pouco de receio do puerpério. Emocionalmente, algumas mulheres, elas ficam mais fragilizadas. É uma montanha-russa emocional. Hormonal, e eu estudei, eu falei, puerpério, eu vou me preparar porque não vai ser fácil, né? Minha esposa não vai estar bem, privação do sono acaba intensificando isso. E aí eu lembro que chegou, a Mel nasceu, foi um momento maravilhoso da minha vida.
Mas o primeiro mês ali é puxado. É maravilhoso, mas é puxado, né? E a privação do sono, a Nath teve um dia que ela tava bem sentimental e ela não tava muito bem. E eu entrei no quarto e nós tivemos uma discussão. Eu sempre digo, brinco, né? Que pastores brigam com suas esposas também, né? E ali nós tivemos uma discussão e a Nath não tava bem. Né? E eu sou pavio curto, né? Nessa hora eu já fiquei mordido, eu me segurei, mas eu saí do quarto, fechei a porta forte, assim. E bem naquela semana minha mãe tinha ido me visitar na minha casa. E eu cheguei na sala e virei pra minha mãe e falei assim: mãe, hoje tá difícil. Minha mãe virou pra mim bem nos meus olhos e falou assim: ó, morra. Morra, porque foi isso que Cristo fez por você. E ele Cristo pediu que você morresse e desse a vida. Ela disse assim, né? Cristo pede que a gente, né, como homens, que a gente ame nossas esposas como Cristo amou a nossa igreja. Então, esse é o momento que você está tendo a chance de amar a sua esposa como Cristo te amou. Cristo te amou como? Morrendo. Cristo te amou como? Se esvaziando. Cristo te amou como? Abrindo mão, cedendo, né? Colocando nossas vidas em primeiro lugar. Então, naquele momento eu entendi na prática, peraí, esse é o momento em que eu preciso ceder. Esse é o momento em que eu preciso me esvaziar. Esse é o momento que eu preciso servir a minha esposa como Cristo me serviu, sem pensar no que eu quero, sem pensar se eu tô ferido ou não tô ferido. Ninguém foi tão ferido quanto Cristo, né? Então, nos momentos em que eu me sinto magoado com a minha esposa, que eu me sinto profundamente ferido, eu posso lembrar que eu estou tendo a chance de ser como Cristo, porque ele foi profundamente ferido e ele me perdoou. E é isso que eu devo fazer no meu casamento, né? Então, essa é a prática. Tem muita prática aí. É muito legal, porque é engraçado, porque só vai conseguir fazer o que você viu sendo feito por você, né? Exato. A velha máxima, não tem como dar o que eu não tenho, né? Exato. Então, conhecer esse perdão dele... Exatamente. É lógico, mesmo conhecendo, pode ser umas horas que eu... Sim, esqueço, vou vacilar, eu vacilo, meu orgulho e tal. Mas de fato eu tenho que ter conhecido pra eu repetir, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. Então, morra. Na prática, então guarda, olha no seu olho, hein? Morra. Morra, não é fácil. Para que não caia nosso vídeo aqui. Exatamente. Mas qual outro? Você falou que eram duas histórias. Tem mais uma história, mas rapidamente, assim, eu lembro que no meu 2º ano de casado, a minha esposa virou pra mim e disse assim, ela falou, eu acho que você não me ama. E aí eu fiquei apavorado, assim, não, mas como assim eu não te amo? O que você quer dizer com isso? É porque eu não me sinto amada por você. E aí eu perguntei, mas... E eu pensei comigo mesmo, não, mas espera aí, eu sou muito de falar, né? Ó, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E ela disse, não, é porque... Eu perguntei, por que você não se sente amada? Ela falou, porque você não levou o lixo. Eu pensei, puxa, peraí, não levou o lixo? Mas o que levar o lixo tem a ver com o fato de eu amar ela? E aí teve um livro, o Washington, ele sempre fica meio assim comigo que eu cito, mas pra mim fez muita diferença na minha história na prática, que eu entendi que amar, existem muitas linguagens de amor, né? E eu aprendi que a minha esposa tinha uma forma de se comunicar com relação ao amor. E eu aprendi que o dela era atos de serviço, e eu brinco que o dela não é nem atos de serviço, é atos de escravidão. Entendi. Né? Não sei se você conhece isso, né? E cara, e a partir dali, eu comecei um processo de procurar compreender o que era importante para minha esposa, né? E não ser egoísta de pensar apenas em mim, mas realmente procurar tocar o coração dela e servi-la como Cristo me serviu, né? Então, são questões práticas que eu vejo que nós podemos aplicar da vida de Cristo, né, da humanidade de Cristo no nosso casamento, e não se colocar em primeiro lugar, de ceder, de lavar os pés. Talvez essa é uma forma de lavar os pés, porque a gente sempre olha para a história do lava-pés e a gente fala assim, mas o que o lava-pés tem a ver com o nosso tempo hoje? Isso. Né? Puxa, hoje você não precisa lavar o pé da tua esposa. Talvez você possa lavar a louça para tua esposa, né? Lavar o banheiro. Lavar o banheiro, né? São formas de servir a pessoa naquelas necessidades que ela tem. Que andavam de sandália na poeira.
Então tinha que lavar pés. Hoje Tinha a que ação de lavar pés. tênis não vai precisar, mas quais são outras Quais coisas? são outras necessidades que a minha esposa tem ou que outra pessoa tem? Então, quando a gente aprende a estudar a vida de Cristo, a gente compreende o significado de tudo que ele viveu, tudo que ele ensinou, é fácil aplicar isso no casamento ou em outros relacionamentos. Eu citou o Tim Keller, eu vi uma vez ele contando um negócio legal, que uma moça chegou na igreja, começou a participar da Redeemer, né? E aí ele foi conversar com ela e falou, e aí, né? Como é que você chegou na igreja, né? Como é que foi a sua história? Aí ela falou, eu vim através de um chefe meu. Ele é mesmo, mas ele pregou pra você? Ela falou, foi o seguinte, eu cometi um grande erro na empresa e prejudicou bastante o nosso setor e tal, e foi um vacilo grande, assim. E aí eu já tava esperando, falei, cara, você ser mandado embora, tal. E o meu líder, né, como se fosse um gerente, né, foi lá diante da diretoria e assumiu o erro. Falou, fui eu que errei e tal. Não falou quem foi, falou, foi culpa minha, né? E ele não foi mandado embora, mas perdeu muito prestígio, né, diante ali da diretoria e tal. E aí ela ficou sabendo de tudo isso, chegou para ele, falou, cara, o que você tá fazendo? Né? Todas as empresas que eu trabalhei, quando dá tudo certo, o líder assume, né? Não, meu setor e tal, né? Mas quando dá as coisas erradas, ele aponta certinho quem foi pra gente, né? Pra pessoa ser punida da forma devida. E você foi lá, assumiu a minha punição, né? Ele, não, também tinha uma equipe aqui, fica tranquila. Ela, não, isso não tem sentido. Por quê? Por que você fez isso? Por que você fez isso? Ele falou, tá bom, você tá insistindo, eu vou te falar. É porque eu sou um seguidor de Jesus. E um dia eu errei. E várias vezes eu errei. Uau. E ele foi diante do chefe e assumiu toda a minha culpa. Entendeu? E como eu sou um seguidor dele, é isso que eu faço. Eu tenho que reproduzir isso. E aí eu achei isso incrível. De alguém aplicando no ambiente de trabalho o evangelho. Exato. Não é só um bombom com eu te amo, né? Com Jesus te ama, né? Tem formas muito profundas, né? De a gente aplicar a lógica do evangelho, né? Não é só compartilhar um versículo no Instagram da pessoa, um post, mas eu me tornar uma encarnação desses versículos, né? E demonstrar através da minha vida quem é Jesus. E tem um tipo de pessoa que vai ser só assim, né, Thiago? Porque assim, ó, eu tava vendo uma análise do nascimento da igreja em Éfeso. Éfeso, né? Ou não, Filipe. Que tinha Lídia, que era uma empresária. E ali os apóstolos estão pregando um evangelho inteligente e tal, e ela compreendeu, aceitou. Por quê? Porque era alguém provavelmente letrado, uma empresária, com recursos e tal, né? Que era do setor têxtil e tal, beleza. Aí tem uma escrava, que já não é alguém letrado e tal, e endemoniada. E ela tem um encontro com o poder de Deus. Ela é liberta e tal, e ela se entrega ao evangelho a partir dessa via. Só que aí o terceiro é um soldado romano, que tá lá de carcereiro. E eu tava vendo o contexto, eles eram geralmente soldados aposentados, assim, né? O cara que serviu, e aí no fim da carreira coloca ele para ser carcereiro e tal. Então o cara que não tá nem aí pra evangelho, que religião e tal. Tô nem aí, eu tô vivendo minha vida, tô aposentado aqui, só servindo. Aí ele fala assim que pra esse tipo de pessoa é uma demonstração clara do evangelho, né? Tem uma pregação, tem o poder, mas tem uma demonstração. Sim. Que é quando a cadeia treme, todos os portões se abrem, e ele vai se matar, porque os presos estavam respondendo dele, né? Ele vai tirar a própria vida e ninguém fugiu. Cadeias abertas e ninguém fugiu, entendeu? E aí tipo aceitar não ser liberto para libertar alguém que estava cativo, né? Então os caras ficam todos ali e falam, não, ninguém saiu, cara. Como? Por que vocês não fugiram? Porque tem alguém, o nosso mestre, né? Ele aceitou vir para uma prisão, né? Para nos libertar. E aí é uma demonstração clara do evangelho. Aí esse cara se abre e a casa dele é salva, né? Então, eu acho que a gente precisa encarnar, né, cara? O Senhor está nos chamando para encarnar esse evangelho que transforma o cotidiano, dia a dia, né? A forma que eu como, né? Quer comais, quer bebais, que vai afetando o que eu assisto, o que eu ouço, onde eu vou, e principalmente a forma que eu trabalho. Exatamente. Né? É a gente desenvolver essa mente de Cristo, né? E nós podemos desenvolver essa mente de Cristo, porque a gente como crente costuma muito usar aquele texto lá de 1 Coríntios
Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, que é 1 Coríntios 2,9. Mas o versículo 10, que é o seguinte, diz: mas Deus o revelou a nós, por meio de Cristo. Então, o que olhos não viram, o que ouvido não ouviu, o que mente nenhuma imaginou, foi revelado em nós em carne e osso. E não só foi revelado a nós numa pessoa que nós podemos ver e eles tocaram, como nós recebemos o Espírito de Deus que nos permite viver um relacionamento com Jesus. Porque tem muita gente que vai dizer assim: ah, mas eu não conheci Jesus, eu não estava lá 2000 anos atrás. Exato. Mas você pode conhecê-lo hoje. Como? Por meio do Espírito dele que habita em nós. Eu posso ter hoje um relacionamento com Cristo, eu posso ver, eu posso ouvir, eu posso realmente viver uma experiência com Jesus. E mais uma vez, lá onde a gente começou, eu posso hoje ter um relacionamento crescente com Jesus. E eu acho que é isso que falta para nós que somos cristãos. Nós vivemos muito essa coisa da religiosidade, mas a gente precisa entender que a verdade do cristianismo não é um conjunto de regras, de doutrinas ou versículos decorados, mas é uma pessoa. E nós estamos sendo chamados a ter um relacionamento com Deus, com Jesus, com Deus por meio de Jesus. A minha filha batizou, né? No domingo retrasado. E aí eu até compartilhei, que a gente aproveitou no pequeno grupo, nossos batismos aqui são nos pequenos grupos, e aí a gente tava reunido e tal, e eu chamei ela, e eu comecei a falar um pouquinho pra ela do batismo ali, né, diante de todo o pequeno grupo, que eu aproveitei que tinha outras crianças, né, e aí eu falei pra ela, e a gente pegou e fez uma aliança pra ela, um escrito Jesus, assim, né, um anelzinho escrito Jesus, né. Porque boa ideia pra mim quando a minha chegar. Não, porque toda a ênfase pra ela era, o batismo é como um casamento, né, a gente tá... E eu não sei se você já parou pra refletir nisso, né, que no casamento a gente tá andando ali naquele corredor e indo em direção ao altar. E eu até brinco com o pessoal, aonde que tem um cara de terno e flor de todo lado? É em velório. Que isso acontece. Um cara de terno e com flor de todo lado. Entendeu? E ele tá caminhando para um altar. Exato. A gente tá indo para morrer. É isso. E aí, o que vai acontecer nesse altar? Douglas foi sacrificado, Valéria foi sacrificado, e agora nasceu, ressurgiu uma nova pessoa, que é os dois juntos ali, né? Exato. E eu tava falando pra ela, então, ó, o que vai acontecer? Você vai morrer pra a Luísa que vive pra ela mesma. Você vai renascer agora casada. E uma coisa que eu tô enfatizando com ela, a partir de hoje, pecar não é desobedecer um livro de regras. É ferir o coração de uma pessoa. Boa. É ferir alguém que você casou. Exato. Né? E aí ganha uma outra proporção, pecado, né? Exatamente. Uma pessoalidade no muito pecar. Bom. Que é Jesus, né? Excelente. Cara, nós precisamos conhecer mais a ele, né? Uhum. Você pegou João, né? E eu também acho que... Eu tô até meditando em 1 João, porque eu fiquei pensando assim, falei, cara, o cara mais íntimo que tinha de Jesus. Então eu quero ouvir ele. Exatamente. Ele se autodenomina como aquele a quem Jesus amava, né? Provavelmente ele tinha mais proximidade, quem mais teve proximidade com Jesus. Ou pelo menos é quem sentia que tinha mais proximidade. Né? E sabe que isso eu acho interessante, né, Douglas? Porque aquele que tinha muita, ou sentia pelo menos que tinha muita intimidade com Jesus, é aquele que vai descrever para nós quem ele era, né? Tanto que assim... lá no Antigo Testamento, de Deus diz eu sou, né? E aí no Novo Testamento João diz, mas eu sou quem, né? Eu sou... João tem os 7 eu sous, né? Eu sou o pão da vida, o eu sou é a água viva, o eu sou é isso. Mas uma das coisas que João vai mais destacar, porque ele diz lá em 1 João, eu vi, eu toquei, eu ouvi. E a carta de 1 João é uma carta sobre isso, é sobre Deus é amor. Deus é amor. E João dá muito destaque a isso. Muito. E é muito lindo pra mim, assim, ele fala assim, ó, amem uns aos outros. Só que ele já pratica, né? Porque ele fala assim, amados, amem uns aos outros. Ou amados. Amados. É tipo, ele só sabe chamar as pessoas disso, né? Amados. É muito amor. É muito lindo, né, cara? E outra coisa é aquilo que Jesus disse pra eles, né? Lá em João 15:35. Um novo mandamento eu lhes dou. Peraí, eles já tinham muitos mandamentos. E aí Jesus vem agora, peraí, agora eu vou criar um novo mandamento. Esquece tudo isso aqui, ó. Não é esquece, né? Tudo isso aqui vem como nosso fundamento. Mas vem zipado. Mas agora aqui, ó. tem um novo mandamento zipado, exatamente. Que vocês tenham amor uns pelos outros. E essa será a marca que mostrará que vocês são de fato meus seguidores, né? Inclusive, sábado eu tava pregando na igreja sobre isso.
da igreja de Éfeso, né? Que é uma igreja que lá em Apocalipse capítulo 2, Jesus vai dizer, olha, eu conheço tudo sobre vocês, e ele tem elogios, né? Olha, vocês têm zelo pela palavra, combateram os falsos mestres, né? Apóstolos que não eram apóstolos, nicolaítas, eu vejo o trabalho árduo. Ele testa lá 3 elogios, a perseverança de vocês diante do sofrimento pelo meu nome. Então é uma igreja que realmente perseverou. Éfeso chegou lá, mas depois de 40 anos do seu início, que foi um início avassalador, inclusive lá na carta de Éfeso, Paulo diz assim, eu tenho ouvido falar do amor que vocês têm e que vocês possam compreender e experimentar esse amor em toda a sua largura, profundidade, comprimento, altura. A gente fala muito sobre isso. É lá que eles queimam... É lá, Atos 19, livros, Atos 19, né, que é o início da igreja de Éfeso. E aí lá no final, João vai escrever o livro de Apocalipse e ele diz, mas vocês perderam uma coisa. Vocês perderam o primeiro amor. E vocês precisam voltar, porque se vocês perderam o primeiro amor, vocês perderam, eu vou vir e tirar o candelabro. O que era o candelabro? O candelabro era o selo que dizia, ó, essa aqui é uma igreja saudável. Ou seja, eu vou tirar o candelabro porque vocês deixaram de ser uma igreja saudável, porque vocês não têm mais amor. Ou seja, porque, como disse o Sproul, né, a vida cristã sem amor é um exercício de futilidade. Uau. Então, se eu conheço a palavra, eu tenho zelo pela palavra, eu cumpro os mandamentos, eu persevero na vida cristã, eu tenho uma vida correta, eu sou santinho, mas se eu não tenho amor, como Paulo já disse, né? Como um de sino, nada né? valerá. Será como um sino que retine, porque todas as coisas de fato convergem. Quando eu conheço a Cristo, eu aprendo o que significa amar como Ele me amou e eu começo a viver isso em todas as minhas dimensões. E a gente está falando sobre conhecer Jesus, né? E de fato ele reservou a revelação mais profunda, né, para esse mais íntimo, né? Sim. Porque ele em algum momento escolheu a quem eu vou liberar o Apocalipse aqui, né? Eu achei legal você terminar, né, com isso, né? Porque você começa com esse cordeiro, mas você termina com esse leão. Exatamente, porque não chore, essa veja. é a transição que João tenta mostrar para nós e que a Bíblia tenta trazer para nós, de que ele veio como servo, cordeiro de Deus, por isso ele não foi aceito, eles queriam um leão, mas ele de fato voltará. Eles não estavam de total errado, eles não, só estavam no timing. Errado, eles estavam Era no só o time timing. errado. Exatamente. Nossa, que demais. E assim, isso me impacta muito, né? Porque às vezes a gente pensa que o livro de Apocalipse é um livro sobre a besta, é um livro sobre... Não, mas é sobre o anticristo e tal. E apesar de ter esses personagens ali, o primeiro versículo é esse, é a revelação de Cristo Jesus. Exatamente. E aí o que me choca é João ser tão íntimo, andar tanto com Jesus, e quando ele se revela, ele cair como morto, né? Na primeira experiência ele cai como morto, né? Porque é como se fosse, tem muito mais para você conhecer. A eternidade, um conhecimento será inesgotável. E como diz João 17,3, exatamente o que você está citando, né? Que a vida eterna é essa, é conhecer a nosso Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste, né? Então, nós vamos passar bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos conhecendo a Jesus, e nem esses bilhões e bilhões e bilhões de anos serão suficientes para nós conhecê-lo de fato. Ô, Nath, nós vamos deixar o link aqui no descritivo, tá o link, tá? Para você pedir. Jesus não é quem você pensa. E ele é assim, todo vermelho, né? Por causa da Red. É isso aí, cara. Por causa da Red. E eu queria que você terminasse só falando um pouquinho sobre a igreja, assim, né? O que vocês têm experimentado, assim? O que você tem visto Deus fazer através da Red, assim, da Iatuba e já afetando outros lugares e outros irmãos, né? Tá. Eu vejo que nós estamos vivendo um momento de avivamento, assim, Douglas. É muito especial. As pessoas vêm e perguntam, o que vocês estão fazendo aí? A gente diz assim, olha, vamos corrigir, não é o que nós estamos fazendo, é o que... Eu nem fiz essa pergunta porque eu sei, exatamente, eu sei do que você está falando. É o que Deus está fazendo. E é surpreendente, é maravilhoso, tem sido maravilhoso para nós. Mas a gente não quer perder de vista em nenhum segundo, em nenhum momento, esquecer que tudo isso é sobre Jesus. Então, de fato, o impacto tem sido muito grande, muitas conversões. É algo muito maior do que nós podíamos imaginar. Então a gente tem usado muito esse slogan infinitamente mais, né? Que é de Paulo na carta aos Efésios, né? Deus é capaz de fazer infinitamente mais, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus. Olhando para esse texto, eu sempre falo 3 coisas e encerro por aqui.
eu sempre digo, amplie sua visão de Deus, né? Porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Então amplie sua visão de Deus. Mas eu também digo, amplie sua visão de si mesmo, porque ele diz, pois o seu poder atua através de nós, em nós e através de nós. Então não é papo de coach, né? Nada contra coach, mas não é papo assim, você é especial, você é incrível. Não, nós não somos nada, não prestamos para nada, mas ele decidiu nos escolher como instrumentos nós somos instrumentos na mão do Redentor. E o seu poder atua em nós. Nós somos, como Paulo disse em 2 Coríntios 4, né? Somos vasos frágeis de barro. Mas esse poder, o conteúdo ali, né? E eu sempre digo, amplie sua visão, porque amplie sua visão da missão. Amplie sua visão de Deus, amplie sua visão de si mesmo e amplie sua visão da missão. Por quê? Porque ele diz, a ele seja a glória por toda a eternidade, por todas as gerações. Ou seja, essa não é uma missão dessa geração. Todas as gerações têm servido a esse Deus e Deus tem realizado grandes coisas em muitas gerações, desde aquela época e até hoje, né? Eu vejo que Deus está fazendo na tua vida através do teu ministério, da igreja. Eu vejo que nós estamos vivendo um momento muito especial. Eu sinto que o mundo está carente. As pessoas estão sedentas por ouvir o verdadeiro evangelho e conhecer o verdadeiro Jesus. E é a nossa oportunidade, é a nossa hora. Como que é o nome dos seus pais? Eu vi que você dedicou a eles, né? Isso, está dedicado para ele. O nome deles é James, em português, tá? James e Margaret. É o James da Red. James e Margaret. James e Margaret. Eu queria terminar dizendo o seguinte, obrigado, James e Margaret, por tudo que vocês investiram na vida do Thiago, e eu queria encorajar quem tá aqui com a gente, ouvindo e assistindo. Sabe, talvez a gente olhe e pense que é pequeno o culto doméstico que você faz, que é pequeno ter colado um papel com um versículo, entendeu? Mas essa igreja que hoje está alcançando 5.000 pessoas é somente o resultado de pais e mães que investiram lá atrás, dia após dia, em coisas que pareciam extremamente simples e parecia que ninguém estava vendo, né? Então, o trabalho que o Thiago está desenvolvendo hoje, um dia ministrando para 5.000 pessoas, tem exatamente o mesmo valor do que aquele culto doméstico naquela sala. Então, que a gente possa ser fiel, sabe? Com os nossos filhos, talvez eu e você, ou alguém pode nunca pregar para 5.000 pessoas, mas que a gente coloque em cookie na cabeça da próxima geração, que talvez vai ser quem vai fazer essas grandes coisas que o mundo considera grande, mas que o céu vê como tudo no mesmo valor. Então, queria agradecer a esses pais maravilhosos. Amém. E que a gente possa seguir esse exemplo. Amém. Com Luísa, com Davi, com a Mel, com os filhos de todos aqui, que eles sejam flechas nas mãos do guerreiro. Deus abençoe você e pede o livro aí, tá? Jesus Não É Quem Você Pensa, do Thiago. A gente vai deixar o link na descrição. Eu quero até agradecer demais o Thomas Nelson por ter organizado pro Thiago estar aqui. Fui muito honrado, muito abençoado. Obrigado, meu amigo. Cara, eu que agradeço pela oportunidade. Deus te abençoe. E podendo, visita a Red, tá? E pede o livro, a gente vai deixar na descrição aqui para você pedir. Deus abençoe e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.